Hoje nós vamos falar sobre corrimento marrom na gravidez e eu vou abordar o tema nos seguintes tópicos: o que é esse corrimento marrom, quais são as causas de corrimento marrom, quando se preocupar e tratamento para essas causas. Olá, eu sou o Dr. Pedro Caron e sejam bem-vindas ao meu canal sobre saúde da mulher. Primeiro, meninas, vamos tentar entender o que é o corrimento marrom. De maneira geral, é um corrimento, ou seja, sangue que é expelido pela região uterina através ali da vagina. Pontos importantes: pode variar de corrimento marrom claro, escuro e até sangue propriamente dito. Ah, doutor Pedro, eu fico muito preocupada com isso. Eu devo me preocupar? Como que funciona? Meninas, já vamos chegar lá. Calma. O corrimento marrom, então, é um pouco de sangue, pode ser um sangue mais crônico que fica ali na região do colo ou na região uterina e ele se mistura com a secreção, lembrando que o colo do útero tem uma secreção própria que as glândulas produzem e com isso eles se misturam, dão aquele aspecto mais amarronzado. Vale lembrar que ele não deve ter odor, tem um corrimento, mas sem um cheiro forte ou coceira, ok? Existem várias causas que podem estar relacionadas com a gestação e um corrimento marrom. Algumas não são tão preocupantes, mas outras são bem importantes de serem investigadas. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho de cada uma delas. Começando então pela implantação. O que acontece? No começo da gestação, meninas, quando o embrião cola ali no útero, que é o que a gente chama de nidação, pode ter um sangramento mais rosado. Às vezes acontece esse sangue demorar um pouco mais para descer, se misturar com as secreções do colo e ele sair mais num caráter amarronzado, claro, assim, e daí a paciente olha, nossa, será que está acontecendo alguma coisa comigo? Na verdade é um embrião que está implantando no útero e não precisa se preocupar. Sempre lembrar que tem que ser em pouca quantidade, não ter cheiro, essa é a primeira causa. Segunda, alterações do colo uterino ou fator cervical. O colo uterino, quando a paciente engravida, ele fica mais bem vascularizado, porque ele tem que sempre se manter fechado até o final da gestação. Além, então, isso já tem mais propensão de sangramento e quando a paciente tem relação com o seu marido, seu parceiro, pode acontecer quando encosta o pênis ali na região próxima do colo ou no colo, em alguns casos raros, pela vascularização e o toque, ele sangrar. E com isso, mistura a secreção vaginal com o sangue, fazendo o corrimento marrom. Esse paciente fica assim. Nossa, eu tava tendo relação, de repente sangrou. Meu Deus do céu, será que isso é perigoso? Vamos lá. A chance de ser um problema é muito baixa, meninas. Por quê? Porque é um sangue que veio do colo. Isso pode acontecer pelo aumento de vascularização na gestação. O problema é quando vem de cima, mas ser um sangramento do colo, a princípio você tem que usar um tampão, uma gaze ali para hemostasiar, ou ele para sozinho e vida que segue. Então sempre tomar um cuidado na relação. Infecções, esse sim. Então, doenças sexualmente transmissíveis, corrimentos como candidíase, vaginose, eles podem sim deixar o colo uterino mais friável, então ele fica mais propenso a alterações, então ele sangra com qualquer batida que ele rela, qualquer coisinha, às vezes não precisa ter nada, só de ter a infecção ali, proliferação de bactéria, fungos, outros agentes, pode sim fazer com que sangre. Esse sangramento se mistura ali com a secreção do colo uterino e com isso sai um corrimento mais amarronzado. Dr. Pedro, então, se eu entendi bem, o corrimento marrom, na verdade, é um sangue. Isso? E a resposta é sim, meninas. Corrimento marrom é um sangue que é misturado com as secreções de colo e vagina e sai ali pela região e pode dar esses sintomas que você tem queixa. Então, corrimento marrom tem sangue envolvido, sim. Um caso que requer atenção imediata é descolamento de placenta. Ele faz um corrimento marrom escuro, que pode ser um descolamento quando a placenta, mas no final da gestação, começa a se soltar do útero. Isso é péssimo, é uma emergência, tem que ser feito cesárea ou trabalho de parto. Normalmente é cesárea porque descolamento de placenta, a paciente é raro estar em trabalho de parto. E com isso sai um corrimento marrom. Às vezes pode ser um sangue vermelho vivo também. Então depende muito da avaliação do colega, mas se você já está com bastante idade gestacional, é importante com o corrimento marrom passar em avaliação. Mas, doutor Pedro, quando que eu preciso me preocupar com o corrimento marrom?
Bom, vocês têm que entender que existem alguns sinais que você tem que ficar mais ligada e procurar atendimento imediato. Dor abdominal intensa. Então, se você tem um corrimento marrom e começa a ter muita dor abdominal, desconforto, não consegue ficar sentado na posição ereta e tem que ficar naquela posição toda encurvada, como se tivesse dor, posição antidor que a gente chama, né? Isso não é um bom sinal, é importante você procurar ajuda. Sangramento vermelho vivo, então você tá lá, tá tudo certo, de repente sangra, vermelho vivo, assim. Na gestação, isso nunca pode acontecer. Se você tem sangramento, você tem que ir correndo para o hospital para avaliar o porquê que você está tendo esse sangue. Febre ou calafrios. Se você tiver febre ou calafrios, isso pode ser um sinal de infecção. Então, ter um corrimento marrom pode ser que tenha alguma bactéria, fungo, algum agente ali que esteja misturado com o sangue e a secreção, e por isso ainda esse corrimento marrom e ainda febre e calafrios. Então, isso sim precisa ser tratado, porque se você não tratar um foco infeccioso na gestação, pode promover um trabalho de parto prematuro e você acabar abortando ou tendo um bebê prematuro com muitas complicações. Mas no final da gestação, redução da movimentação fetal. Se você está tendo um corrimento marrom, o bebê diminuiu sua movimentação fetal ou não está se movendo por mais de 4 horas, se mexe, balança, come, mexe a barriga e nada do bebê se mover com corrimento, precisa procurar ajuda sim imediato para avaliar o porquê que diminuiu o padrão e o que pode ser feito, tá bom? Qual é o tratamento então para o corrimento marrom, seja ele escuro, claro? Meninas, se você está tendo um corrimento marrom no começo da gravidez, no final da gravidez, é importante sim que você passe em consulta. Óbvio, existem algumas ponderações para serem avaliadas? Sim, se você teve um corrimento marrom logo depois da relação, possivelmente é pela relação. Então, você pode esperar um pouco? Pode. Se persistir, tem que ir na avaliação. Doutora, eu tive um sangramento. Você tem que ir de forma imediata, independente de qualquer momento. Sangue vermelho vivo sempre tem que ser avaliado. Eu tive um corrimento marrom e eu estava tendo muita coceira, estava com candidíase. É importante você ir para a avaliação, provavelmente é pela candidíase, para fazer o tratamento e você não ter mais esse problema. Lembre-se, quando você tem algum tipo de corrimento marrom, você pode fazer repouso, ficar em casa, bastante hidratação, água para ajudar a melhorar e recobrar o equilíbrio do seu organismo, a água ajuda bastante, e o repouso, evitar puxar muito peso, levantar, fazer esforço físico, então qualquer tipo de esforço pode sim prejudicar um corrimento marrom, se for algo mais grave. E, na dúvida, sempre, meninas, passem consulta com o seu obstetra, seja no pronto atendimento, seja do seu pré-natalista, tá? Nunca deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje, porque problemas pequenos são fáceis de resolver. Então, se tem algum corrimento e você tem dúvida e não sabe o que fazer, passe em consulta com o seu médico, foi? Se você sabe de mais alguma causa de corrimento marrom, escreva aqui embaixo para a gente conversar. Não se esqueça de dar like no canal e se inscrever aqui embaixo. Toda semana eu posto um vídeo novo sobre saúde da mulher para vocês. Um abraço a todas. Tchau, tchau.